Amém, irmãos? Gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador. Nós vamos falar de apenas um tipo de terreno. Jesus expõe aqui 4 tipos de terreno, nós vamos falar apenas de um. Marcos, capítulo 4. Versículos 5 e 6. Todos acharam? E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. A explicação deste terreno está no versículo 16 e 17. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, ou seja, nasce antes do tempo. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Podemos assentar. Você sabe o que é profundidade e o que é superficial? O que é profundo e o que é superficial? Nós temos relacionamentos que são profundos e relacionamentos que são superficiais. Relacionamentos que você, às vezes, passa só de um oi. E relacionamentos que você tem coragem de contar coisas muito íntimas sobre você. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre o perigo da superfície. O Senhor fala sobre um terreno, e a semente são todas iguais, porque é a palavra de Deus, que ele manifesta 5 perigos, 5 características nocivas para a semente. Primeiro, são os pedregais, que por cima parecia até uma terra, até mais ou menos, mas a duração, a profundidade era pouca, e logo havia os pedregais. A pouca terra, segunda característica nociva. Terceira, nascimento precoce, nasceu rápido. Quarta, o sol, perseguição e tribulação. E quinto, não tendo raiz em si mesmo. O Senhor Jesus estava falando aqui de um tipo de crente. Em todas os 4 terrenos, ele estava falando de 4 tipos de crentes. E nós vamos analisar quais são os tipos de crentes que nós encontramos com características dentro dessas 5 situações nocivas para esses crentes. Primeiro nós vamos seguir item por item. Ele diz que caiu em pedregais, fala sobre a pouca terra, sobre o nascimento precoce, ele fala sobre o sol e ele fala sobre não ter raiz. Nós vamos seguir em sequência as 5 características nocivas que existem em alguns crentes, que a semente da palavra de Deus seca, nasce, cria-se uma árvore e não aguentando o sol da vida, a tribulação, os açoites e situações adversas, e essa árvore se seca, porque não tem raiz em si mesma. Eu quero falar primeiro sobre os pedregais e a representação de que eles têm no coração dos crentes. Vá comigo, Ezequiel capítulo 36. Eu quero falar de coração endurecido. Pessoas que mesmo ainda convertidas, vamos dizer assim, mantêm um coração duro. Um terreno, Ezequiel capítulo 36, o sonho de Deus dar ao seu povo um coração quebrantado. O que endurece o coração de um crente? Várias coisas. Mágoa, ressentimento. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você
nutrir no seu coração um ressentimento por alguém, achando que você terá comunhão com Deus. Existe uma recomendação da parte do Senhor muito direta, que quando você vier trazer algo para apresentar ao Senhor, se você tiver algo contra alguém, primeiro você tem que acertar com esta pessoa, porque Deus diz claramente que não receberá nada de você. Então não adianta nós acharmos que quando temos algo contra uma pessoa, que Deus fará vista grossa disso. Não fará. E o que endurece o coração de algumas pessoas são ressentimento, amargura, tristezas, frustrações, decepções, soberba, arrogância. Tudo isso trabalha para endurecer o coração do crente, para que a palavra, ela não alcance a profundidade necessária que deve alcançar. Os pedregais é a dureza do coração. E saiba que o mundo trabalhará acirradamente para endurecer seu coração. Satanás fará hora extra, se for preciso, para endurecer seu coração. Porque ele sabe que se você ou eu tivermos um coração endurecido, Deus não terá um espaço suficiente em mim e em você. Se nós nutrirmos e alimentarmos um coração endurecido, sentimentos ruins irão proliferar e a palavra de Deus ficará infrutífera. Tudo que é ruim sofrerá um aumento, causando um dano terrível, e aquilo que vem de Deus irá morrer dentro de nós. As pedras irão sufocar tudo aquilo que Deus enviar para nós, seja fé, seja alegria, seja mansidão, seja o que for, as pedras irão sufocar, não vai nascer nada, não vai frutificar nada. E você percebe quando você tem um coração endurecido, quando você tem a dificuldade da prática da palavra. Quando é que você conhece a rebelião e a rebeldia de uma criança? A dificuldade dela de prontamente fazer aquilo que lhe foi ordenado. Quando você ouve uma ordenança do Senhor, uma direção da parte de Deus, e você simplesmente resiste àquela ordenança, é porque aquela ordenança bateu de frente com um enrijecimento, com uma dureza do seu coração. Quando você resiste e de maneira nenhuma quer fazer aquilo pelo qual o Senhor te ordenou a fazer. A palavra do Senhor diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 25... O Senhor falando sobre a pureza. Em Isaías capítulo 5, versículo de número 2, o Senhor diz assim: eu plantei uma vinha e a limpei de pedras. O objetivo do Espírito Santo é limpar os nossos corações de tudo aquilo que irá atingir diretamente o poder que vai frutificar a palavra, o poder que vai trazer frutificação na limpeza da palavra. O Senhor quer nos limpar. Diga: Deus quer me limpar. Mas Deus não é intruso, não é intromisso, e Deus só limpa quem diz assim: Senhor, está aqui aberto, eis-me aqui, pode tirar aquilo que não te agrada. Davi vivia orando dessa maneira. Ele dizia: Senhor, olha para mim e vê o que não te agrada. Quantas coisas dentro de cada um de nós que não tem agradado a Deus. Porque Deus vive, porque Deus sobrevive, porque Deus precisa? Não. O porquê Deus quer nos limpar é por nós mesmos. É para que aquilo que tem sido empecilho em nós não vá criar embaraços ali na frente. Quantas coisas que você sofreu há 10, há 15 anos, há 20 anos atrás, que hoje você ainda sofre com uma roupagem diferente, com uma característica diferente. Mas se você for buscar o DNA do seu problema, é o mesmo. Isso por quê? Porque houve um enrijecimento, houve uma dureza, e ali você não consegue, você luta, você sabe que tem que fazer, você sabe que tem que obedecer, você sabe até os meios que você tem que usar para fazê-lo, mas você não consegue, é mais forte que você, aquilo exerce um domínio, um senhorio sobre a sua vida absoluto. E quando o Senhor Jesus te trouxe para Ele, Ele quis e vai ser seu Senhor.
E todos os embaraços que surgirão em minha vida e em sua vida serão decorrentes da dureza que nós armazenamos dentro do nosso coração. E o Senhor diz: eu preciso limpar vocês por meio da palavra. Eu preciso tirar do coração de vocês aquilo que servirá de embaraço, que Satanás usará para que a palavra não frutifique. A palavra não frutificando, vocês estarão entregues a si mesmos. A Bíblia diz assim no versículo 25: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. É muito comum corações de pedras criar idolatria, apegos, colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. Versículo 26: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito. Aí sim seremos capazes de obedecer a Deus. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Aí sim. Você não conseguirá obedecer a Deus com um coração de pedra. Você não conseguirá obedecer a Deus com os pedregais. Todo aquele resultado antigo de tudo que você trouxe lá de fora. Você não conseguirá. É a mesma coisa que aquela velha história. 2 passos para frente, 3 para trás. Você não vai vencer seus medos, seus desafios. Você não vai conseguir ter atitudes diferenciadas. Você não vai conseguir ter reação diferenciada. É aquela velha situação. Parece um relógio que você olha, que sempre está na mesma hora. Parou no tempo. Sempre está, toda vez que você ora, está marcando a mesma hora. Por quê? Porque nós absorvemos experiências negativas e essas experiências trarão enrijecimento, petrificação dentro da nossa alma. E seremos incapazes de fluir, seremos incapazes de frutificar aquilo que foi semeado em nós. Diga: eu entendi. Versículo 29 diz assim: e livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. O Senhor quer nos livrar das imundícias, de tudo aquilo que nós temos dentro dos nossos corações que nos prejudica. E nós precisamos ficar livres disso. Quando você lê em Tiago, você deve chorar pela sua miséria. Você deve entristecer-se pelo seu estado. É o que nós precisamos fazer. Você olha para essa semente, que o resultado dela foi péssimo, uma esperança falsa. Nasceu, ficou bonito, parecia como os outros, só que quando veio o sol, a vida, a angústia, a tribulação, a perseguição, aquela planta secou, morreu, não tinha vida em si mesmo. Eu quero agora falar sobre pouca terra. Deus quer exercer em nós uma profundidade. Nós temos que ter muito espaço para Deus atuar. E no lugar onde existe pedras, não há terra. E Deus quer um terreno onde a terra abunde, para que Ele possa limpar, para que Ele possa semear, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer dentro de cada um de nós. Eu quero que você vá em Salmos 92. O salmista fala sobre Salmos 92, versículo 4, sobre as obras de Deus e os pensamentos dele que são profundos. A palavra do Senhor é profunda. Quando o Senhor mostra a Ezequiel o rio do Espírito, e ali águas que davam até os artelhos, joelhos, lombos, a nado. O Senhor mostra um convite a Israel à profundidade. O que é um cristão que fica na superfície? Qual a principal característica dele? Ele é a evidência. Os problemas dele é que o ocupa. A vida dele é que importa. Raramente ele se vê constrangido dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim?
É só o que eu quero de Deus, o que eu quero de Deus, o que eu quero de Deus. Nunca há nele um despertamento dizendo: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Senhor, me faça vencer as minhas dificuldades, os meus embaraços, porque eu quero ser útil na tua obra, eu quero ser útil ao seu serviço. Senhor, por tudo aquilo que eu recebi, eu me constranjo, e eu quero ser útil, Deus, eu quero abençoar pessoas, eu sou um dispenseiro da multiforme graça do Senhor, e eu quero colocar isso para fora. O cristão que vive na superfície é só o eu, são as necessidades diárias, é o meu problema, é a minha casa, é a minha família, e ele vive uma vida totalmente superficial com o Senhor. O salmista escreve assim em Salmos 92, versículo 4, ele diz: pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os seus pensamentos. Olha os pensamentos de Deus aqui. Eles são profundos. E hoje você vê uma nata muito abrangente dentro da igreja. Pessoas que se preocupam com tudo, menos com a sua vida espiritual. Elas se preocupam como estão fisicamente, como estão a casa, como está o trabalho, como vai isso, vai aquilo, mas elas não param para prestar atenção como é que vai a sua vida em comunhão com o Senhor. Elas não investem tempo na oração, não investem tempo na palavra, não investem tempo para ficar a sós com Deus, na meditação. É uma vida totalmente superficial, ou seja, são pessoas apegadas em coisas que deterioram, coisas que acabam, coisas que hoje existem, até mesmo o corpo e amanhã não mais. São pessoas que vivem um nível superficial com Deus. Não fazem orações de quebrantamento, não se quebrantam, não se colocam diante de Deus como um vaso, não conseguem enfrentar as suas deficiências, as suas deficiências as vencem diariamente, elas não conseguem chegar dizendo: eu não aceito, eu não concordo com o meu comportamento, com as minhas reações, não está afinado com a palavra de Deus, não está polido da maneira que deveria estar, e eu preciso de mudança. Um relacionamento superficial que nós como crentes, muitos de nós temos tido com Deus, é um relacionamento de uma via só. Eu preciso, eu quero, eu não consigo, e o Senhor faz, e o Senhor vai, e é só o meu interesse. São coisas que eu granjeio, que passam, que são destruídas. Fala para mim uma bênção de Deus que você alcançou, que não é algo tocável, algo palpável, algo que o inimigo pode destruir. Fala, meu irmão. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus, em Hebreus, é um reino invisível. Só que nós temos criados para o reino de Deus um reino visível. Um reino onde as bênçãos têm ocupado o primeiro lugar. E nós temos vivido relacionamentos totalmente superficiais com Deus. Deus, eu preciso que o Senhor me ame porque eu quero me sentir bem. Deus, eu preciso que o Senhor me alegre porque a alegria me faz bem. Deus, eu preciso que o Senhor me conforte porque eu preciso ter paz. Deus, eu preciso de boas coisas para que a minha vida funcione. E as obras de Deus são profundas, e Deus tem buscado amigos. Mas poucos têm desejado e têm querido ser amigo do Senhor. Poucas pessoas querem conhecer Deus no profundo. Poucas pessoas querem buscar um conhecimento do Senhor, querem pagar o preço de receber um novo coração, de ter o seu coração quebrantado. Poucas pessoas dizem: Senhor, eu não quero apenas aquilo que está em suas mãos, eu quero aquilo que está no seu coração. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Eu quero ter amizade contigo. Eu quero te amar sem querer nada. Eu quero poder te buscar e orar para pedir nada, apenas mais de ti. Eu quero mais de ti na minha vida, eu quero mais de ti na minha história, eu quero mais de ti na minha alma, foi para isso que eu me converti. E ele diz ainda assim, no versículo de número 5, muito profundos são os teus pensamentos. Aí ele diz no versículo 6, o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Ele diz, o homem ignorante não conhece essas coisas.
não conhece as profundezas de Deus. O louco não discerne isso. Aquele que é apavorado, desesperado, aquele que é apegado a tudo que se vê, a tudo que se toca. E ele diz, mas aquele que busca as suas obras no profundo, aquele que recebe para si os seus pensamentos e a sua palavra, ele faz a comparação de duas árvores. Isso é interessante para o texto do qual nós lemos inicialmente. Ele diz assim, no versículo de número 12, de Salmos 92, o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. A palmeira alcança 24 a 27 metros, demora 30 anos para amadurecer, 30 anos. Suas raízes são muito profundas, mas ela vive 200 anos. Ele diz assim no versículo 12, o justo florescerá como a palmeira. Ele terá raízes profundas. Ele demora para nascer. Ele guarda o tempo. Ele espera a obra. Ele aprende coisas. Quem de nós estamos preparados para aquilo que nós vamos passar de hoje a 15 a 20 dias? A Bíblia diz assim que existe um despreparo muito nocivo nos cristãos para o dia mau. E Paulo recomenda que nós nos armemos com a armadura espiritual do Senhor. Porque esse nível que estamos vivendo de uma comunhão superficial com Deus não banca ninguém. Por isso que seca, por isso que murcha. E quantos crentes secos dentro da igreja? O Espírito Santo não consegue plantar neles mais alegria, o prazer, a festa, a comunhão, o desejo para com Deus, a necessidade de estar em comunhão, a necessidade de estar em Deus, porque os seus interesses são simplesmente humanos. Isso é muito preocupante. O porquê é preocupante? Porque quando você estava no mundo, você vivia a critério do mundo, mas hoje você conhece o Senhor Jesus. E você ainda continua só pensando nas coisas de fora, e você conhece o Senhor Jesus, e você ainda continua só querendo as coisas perecíveis, e você conhece o Senhor Jesus, e seu maior interesse não é para o reino, mas para as coisas que passam, e fica complicado isso aí. É complicado. Por quê? Eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje, à meia-noite, fosse a volta do Senhor Jesus, o que seria de cada um de nós? O que seria de cada um de nós? Quantos equivocados como Pedro, em Lucas 22, vão ouvir, mas eu não te conheço. Mas eu expulsei, libertei, salvei, preguei, carreguei, fiz, aconteci. Eu não te conheço. Eu não tive um relacionamento profundo contigo. Eu não fui buscado por ti nas madrugadas. Eu não recebi de você a sua humilhação, o seu coração quebrantado, dizendo: Deus, eu estou errado. Deus, eu não posso continuar assim. Deus, muda a minha vida. Deus, eu fui equivocado e fui enganado, e eu não quero mais cair no engano. Nós ainda corremos perigo. A igreja não é um salvo-conduto. A igreja é um quartel-general para que dentro dela sejamos preparados, sejamos equipados para todos os desafios e tudo aquilo que vem contra nós como o sol da vida, as aflições, as perseguições que virão, as dificuldades que vêm a mim e a você, e que não deve nos queimar, nos torrar como se nós fôssemos uma erva, mas deve nos fortalecer, deve nos firmar. Você sabe o que acontece quando o sol escaldante da Palestina vai sobre uma palmeira dessa?
faz com que a raiz dela cresça e busque mais profundos lençóis de água e ali tire água, porque não vem de cima, vai vir de baixo. Quando um cristão é profundo no seu relacionamento com Deus, quanto mais quente é o sol da vida, quanto maior a adversidade, mais ele vai buscar, mais ele vai procurar, mais ele vai estender as suas raízes, buscando de Deus a solução, a resolução. É aos pés do Senhor, é diante de Deus que ele vai encontrar a sua saída, o seu reservatório particular. Agora, quando é apenas uma erva, simplesmente se queima e não serve mais para nada e arranca fora. Aí ele ainda diz assim que aquele que é justo vai crescer como o cedro. O cedro do Líbano media 37 metros e resistia a todas as deformidades do tempo. Mas o ímpio, versículo 7. Às vezes você olha para uma pessoa e você diz assim, mas por que Deus ainda não visitou? Por que Deus ainda não derrubou? Por que Deus ainda não fez justiça? Uma que você não tem nada que ver com isso, você tem que ver com a sua vida, você tem que olhar para a sua vida, não tem que olhar para a vida de ninguém. Outra coisa que a palavra do Senhor diz assim, ó, quando o ímpio crescer como a erva, Deus espera com que ele cresça. Quando florescerem, quando começar a dar fruto, todos os que praticam iniquidade é que serão destruídos perpetuamente. Se o justo é como a palmeira e como o cedro, o ímpio é como o quê? Uma erva que floresce e depois se seca. Eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. O problema é que a palavra de Deus não alcançou, não tinha terreno para ir profundo, tinha pedras. Esse era o problema do terreno, coração endurecido, a palavra bate, mas a palavra não é poderosa, ela é maravilhosa. Só que você tem que entender um pouquinho sobre antropologia. Deus não vai ficar brigando, discutindo com você, Deus não vai ficar te levando para uma arena. Endureceu o coração, a palavra vai até onde dá, meu irmão. Mas depois você aguenta o sol, depois você aguenta a perseguição, depois você olha envergonhado para a sua atitude, caindo diante de uma provação, ou então inclinando para uma tentação, ou então diante de uma aflição da vida derretendo. Depois você olha envergonhado para a sua reação diante de circunstâncias que era para você ter estado firme se a palavra tivesse enraizado a sua vida para frutificar aquilo pelo qual ela veio a fazer. O que a Bíblia diz em Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí quantas vezes você na sua vida, é porque eu estou certo, eu quero te ensinar um segredo, toda vez que você fala que você está certo, isso merece uma segunda análise. Quem está certo não precisa dizer que está certo, você concorda comigo? Quando você diz, mas eu tenho razão, você vá para uma segunda análise, que isso aí é passível de uma análise mais correta, mais minuciosa, à luz da palavra de Deus. Porque quem está certo não justifica a própria situação correta e justa. A palavra do Senhor diz assim, que a palavra de Deus entra para trazer discernimento. Ela faz-nos compreender o que estamos pensando e o que estamos sentindo. Mas quando o coração é débil, frágil e a terra é pouca, ela não consegue fazer esse exercício. O que o cristão faz? Ele vai buscando coisas separadas para confirmar o que ele sente. Abrindo em textos, ouvindo palavras que confirmam o que ele sente. Por quê? Porque a palavra de Deus genuína, que veio para poder revelar aquilo que ele estava sentindo, revelar aquilo que ele estava pensando, segundo a palavra de Deus, não havia espaço, não havia terra suficiente. Então bateu nos pedregais e foi só aquilo. E aí ele precisa de argumentos, de situações. Então ele fica buscando de uma maneira sorrateira, camuflada, confirmações para os seus erros. E aí, lá no final, que ele percebe o quão débil foi. E ele diz assim no versículo 13:
e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Diga glória a Deus. Deus expõe o erro, expõe o pecado, expõe as falhas, os grilhões e tudo aquilo que existe, até a dureza do coração, mas é necessário haver o que? A absorção. Mas o que acontece com a maioria de alguns cristãos? Eles se insurgem contra a palavra. Eu não concordo. Mas está escrito, você não concorda? Como é que você não concorda se está escrito? Eu quero que você agora um pouquinho para trás, Hebreus 3:10. Você vai ver novamente a dificuldade da pedreira. Você quer saber se um dos indícios de coração de pedra são pessoas difíceis de lidar? Pessoas difíceis de lidar dificilmente não têm um coração de pedra. Então, se você é difícil de lidar, é bom você analisar um pouquinho, buscar diante de Deus e pedir ao Espírito Santo para te mostrar, para falar com você. Porque é um indício. Hebreus 3:10. Por isso eu me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração. E não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós. Hebreus 3:12. Um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Coração mau e infiel que prefere a si mesmo do que a voz de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a direção de Deus. Se afasta de Deus. Tudo que te afasta de Deus é por conta da dureza do seu coração. E ele continua dizendo, versículo 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana. Mas quem é que tem coragem de chegar perto de um irmão de coração duro para exortar ele? Quem tem coragem? Você não acha um crente, meu irmão, que tem coragem de chegar e falar: ô irmão, você está errado, você não pode cuidar da vida do outro. Ô irmão, você está errado, você está esfriando na fé. Você não acha hoje? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas falam das outras pelas costas, mas não tem coragem de exortá-las como manda a palavra. Exortai-vos uns aos outros, trazei uns aos outros a verdade, a palavra, no tempo que se chama hoje, para que o engano do pecado não cause um endurecimento. Quantas vezes faltou para você um irmão corajoso que enfrentou essa sua cara feia e disse assim para você: ó, você pode ser diácono, você pode ser intercessora, você pode ser quem for, meu irmão, mas você está fazendo errado, e você está errando nisso, nisso e nisso. Não importa se o irmão esbravejou, se ele fez o que fez, o que importa é que você, em Ezequiel capítulo 3 e 33, nós somos atalaias diante de Deus, e que chegamos e dizemos a verdade. E a Bíblia diz assim: porque nos tornamos, versículo 14, participantes de Cristo, somos um só corpo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Ouve a mensagem, faz assim, ó. Hoje a coisa foi feia. Limpou, acabou, sai da igreja e nem lembra mais. Você está se prejudicando. Você está negligenciando o Espírito Santo. A palavra de Deus é pregada para alertar você. A palavra de Deus é pregada para trazer você a sua verdade, porque Satanás tem trabalhado. Olha as profecias de Paulo, por meio do engano. Você não vem na igreja para se sentir bem. Você vem na igreja para preparar-se para o mundo lá fora. E aqui é Deus quem fala com você por meio da palavra dele. E ele expõe uma parábola de um segundo terreno, que a semente cai e ela encontra pedregais, e então ela não consegue aprofundar-se, nasce rapidamente e então morre. E não é muito incomum você não perceber alguns crentes que começaram bem, e depois no fim declinaram. Bom, agora eu quero falar sobre o nascimento precoce. Era temporão e nasceu rapidamente.
eu quero falar sobre o tempo que Deus quer para tratar e trabalhar com você. Tempo que nós não temos. O mundo e a atualidade é tão imediatista, é tudo tão rápido, é tudo tão ligeiro, que nós, quando Deus quer trabalhar conosco, nós não temos tempo para esperar. E aí você olha para Davi, há anos e anos no deserto sendo trabalhado. Você olha para José com 17 visão, com mais de 30, aconteceu, e aí você fala, mas tempo. Deus trabalha com o tempo. Porque se Deus fosse fazer as obras que tem que ser feitas em nós, rápido como nós queremos, nós não suportaríamos. Nós somos de barro. Então é necessário tempo. Tempo para você entender. Tempo para você ficar irado, indignado, nervoso. E aí depois você vê e fala, não precisava nada daquilo. Tempo para você cair em si. Tempo para você se humilhar e dizer, Senhor, me perdoa, eu estou errado, eu preciso do Senhor. Aí tempo para o processo do Espírito Santo chegar até você e começar essa obra de restauração. Tempo. 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 A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 30, eu quero que você vá lá comigo. Um dos pecados e erros do povo de Deus é que o povo de Deus não entende que Deus trabalha com o tempo. O povo de Deus é imediatista, ele quer trazer os trâmites e as fórmulas lá de fora, tudo para cá. É como se fosse um canal de televisão, que ele mudasse rapidamente, mudasse os tempos da vida. E a Bíblia diz assim, Eclesiastes, aquele que não interpreta bem os tempos é enlaçado por Satanás. Isaías capítulo 30, o Senhor fala sobre a necessidade de nós sabermos esperar o trabalhar de Deus e descansarmos que Deus está no controle. Senhor, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quem diz que Deus precisa da sua compreensão? Ele só precisa, vamos dizer assim, de uma maneira que você obedeça. Ele está fazendo, você não está nas mãos dele, você não está diante dele, deixa ele fazer, vai sim, vai com as suas pernas, vai com o seu imediatismo, com o seu sistema empreendedor, dizendo não, porque eu vou dar uma solução para a minha vida, porque eu vou dar um jeito na minha vida, porque eu vou dar uma guinada na minha vida, eu vou mudar as coisas da minha maneira. Aí sim que a coisa vai ficar feia. Jeremias diz, porque não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Tem gente que aprende fácil. Tem gente que está velhinho e não aprendeu. Que nós precisamos saber esperar e honrar os tempos que Deus tem na nossa vida. Às vezes você passa tempo na sua vida que você está desconfortável, que você não está bem, que você está assim, sabe, ruim, não está legal. Mas o Senhor diz, apenas espera, eu estou trabalhando. E aí você quer mudar de casamento, você quer mudar de situação, você quer mudar. E aí só faz besteira na sua vida e vive fazendo besteira. O porquê nós não sabemos esperar o trabalhar de Deus? Essa planta nasceu precoce. E planta que é precoce não aguenta o que vem na frente. Você não pode ser precoce. Existe um tempo para tudo na sua vida. E Satanás, ele é muito ardiloso. E ele fica ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E uma das pessoas mais fáceis a serem tragadas são as impacientes. São as pessoas que não sabem confiar em Deus e não sabem esperar em Deus. Então Satanás coloca perto delas uma solução fácil. Ele coloca um atalho. Os atalhos só Deus pode fazer. Homem não pode fazer atalho. Atalho só Deus pode fazer. Você não pode fazer um atalho para facilitar a sua vida. Você vai enroscar e embaraçar a sua vida. Não queira do seu jeito, sua inteligência, sua habilidade, querer fazer da sua vida uma metodologia particular. Quando você aceitou Jesus, você entregou para Ele a sua vida. E agora você é só um autor coadjuvante. Ele escreve a sua história. E se Ele diz para você ficar, você fica. Se Ele diz para você andar, você anda. Se Ele diz para você correr, você corre. Mas se Ele diz para você fica parado, você fica. Isso é entender os tempos de Deus.
Mas o que é que nós fazemos? Nós precipitamos as coisas. Nós queremos adiantar o nosso lado. Que lado é esse? Se só existe um lado, o lado de Deus, e é desse lado que nós temos que estar. Porque Jesus diz, quem não é comigo, me atrapalha. Só existe um lado, não tem o meu, não tem o seu, não tem o dos meus interesses, dos seus interesses. Só tem um lado, o lado de Deus. E é isso que Deus quer que você esteja, do lado dele. E às vezes você tem que esperar, mas está desconfortável, mas está desfavorável para você, mas você tem que esperar. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas pastora, Deus costuma demorar muito? Não é Deus que determina o tempo, meu irmão, é você. Quanto mais trabalhoso é o vaso, barro, mais demorado é o tempo. Quanto mais o barro é cabeça dura, mais tempo. É você quem diz quanto tempo. Foi Israel que determinou, queria ficar 40 anos no deserto. Não foi Deus. A passagem seria de 15, 20 dias. Mas Israel determinou que ia ficar 40 anos no deserto. Por quê? Pela desobediência, pelo comportamento. É você quem determina o tempo. Agora, se você obedecer, vai ser no tempo conforme o tempo de Deus. Se você se humilhar e dizer, Senhor, não estou entendendo nada, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei, confio em Ti, que nem um fio de cabelo da minha cabeça, nenhuma folha da árvore, e tudo que acontece na minha vida está de acordo com a Tua vontade. Então eu vou aprender a esperar. Nós não sabemos de esperar. A palavra do Senhor diz, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo vai fazer, já está tudo estragado. E tem gente que ele é expert em apresentar coisa estragada para Deus. Casamento estragado, vida profissional estragada, vida espiritual estragada. Por quê? Tem a mãozona dele. Vamos ver quem é que foi? Aí está lá a sua digitalzona lá. Está lá. Por quê? Precipitado. Mas eu senti. Eu senti. Eu acho que já está na hora de nós pararmos com isso, né? Nós não somos dirigidos pelo coração e nem pelo aquilo que nós sentimos. É a palavra de Deus quem nos dirige. A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 30, versículo de número 1. O Senhor falando sobre aqueles que buscam no Egito a solução para suas vidas, e Ele os chama de rebeldes. Toda vez que você busca solução para si, Deus olha para você e diz, rebelde. Por que não sabe esperar a minha voz? Por que não estou trabalhando? Para de me perturbar. Eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou te corrigindo, eu estou te ensinando. Ai dos filhos que buscam ajuda no Egito. O Senhor diz, ai. Ai dos filhos rebeldes. São filhos de Deus, mas são rebeldes. Olhe para o seu irmão e diga, Deus tem filho rebelde. Eles não conseguem esperar em Deus, então eles vão por meio dos seus artifícios, da sua habilidade, da sua maneira. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Todas as pessoas que não sabem esperar em Deus, que são precoces, imaturas, infantis, que falam aleatoriamente, que decidem por um sentimento. Eu não sei como é que um crente pode tomar uma decisão, muitas vezes séria na sua vida, por um sentimento. Eu não sei como que essa pessoa pode desvalorizar a própria vida de tal maneira. E ele diz assim no versículo de número 7, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, por isso clamei acerca disso. O que diz aí a última parte do versículo 7? O que você tem que fazer é orar e cultuar, orar e ouvir a palavra. E o resto Deus vai dando direção para você fazer. Sem a palavra não faça nada. Sem a palavra não faça nada. Tudo que você fizer será embaraço para os seus pés. Tudo que você fizer vai ser para maniatar você. Vai ser para sua vergonha, sua humilhação e sua confusão. Tudo que você fizer sem a direção de Deus. No princípio parece bom, favorável, gostoso. Acertei. Ah, que beleza, acertei. Depois é para vergonha e confusão. Versículo de número 10. O Senhor diz assim,
que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis, para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Diga assim comigo: toda pessoa infantil não gosta de ouvir as verdades. Toda pessoa precoce, infantil, débil na fé, que não se alimenta com alimento genuíno, ela não gosta de ouvir verdade, ela só gosta de ouvir contos que se conta. Ela não consegue encarar uma verdade sobre si, sobre a situação. Ela não consegue arrepender-se, pedir um perdão. Ela não consegue retomar o sentido de uma situação. Aí versículo 11 diz assim: desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o santo de Israel cesse de estar perante nós. Isso o povo dizia: nós não queremos mais a Deus, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Por isso assim diz o santo de Israel, versículo 12: porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e perversidade, sobre isto vos estribais. Por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. Você está com um problema, você está numa situação difícil, não confie no problema, não confie na opressão, confie em Deus, não tenha atitude para o problema, para a situação, a sua atitude é para com Deus. O que é que Deus quer de mim agora? Que eu espere, que eu confie, que eu descanse, que eu ore, e é isso que eu vou fazer. Eu não vou me estribar em mim mesmo, eu não vou confiar em mim, nas minhas habilidades, porque isso se fará uma brecha na minha vida, e eu vou tombar como um muro sem alicerce, e será uma vergonha para mim. É isso que nós precisamos entender, que nós não podemos ser precoces, não podemos ser infantis, não podemos agir impulsionados por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós pensamos, porque nós temos demais para isso, não é mesmo? Versículo 15: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quiseste. Não porque eu vou lá, vou falar. Não porque a coisa tem que ser. Não morreu o velho eu ainda? A velha criatura não morreu? Essa velha criatura vai acabar matando você. Matando o pouquinho de Deus que há em você. Quer fazer, quer agir, quer fazer pela força, quer agir da sua maneira. Confia nele. Acredite que tudo está nas mãos dele. Só pode existir um cabeça na sua vida. Só pode existir. Ele só pode ser Jesus. E você, a sua mente é escrava de Cristo. Você quer mandar, você quer outorgar, você quer delegar. O Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a você mesmo, ou você me serve. Eu trabalho assim, quer trabalhar comigo é assim, do seu jeito, tem acordo. A palavra do Senhor diz aqui, Isaías 66, versículo 7 ao 9. A terra foi criada num dia só? Não. O filho no ventre de uma madre nasce de um dia para o outro? Não. Então saiba esperar o tempo adequado. Aí, a semente caiu, pedregais, coração duro, pouca terra, pessoas superficiais, sem profundidade. E aí o que acontece? Nasceu, precoce, aí vem o sol. Fala assim comigo: o sol vem. Para todo mundo. 1 Pedro capítulo 4, vai lá comigo. Meu irmão, o sol vem para todo mundo. Nós ainda estamos vivos. Nós ainda estamos no mundo. Não tem como. Mas eu não plantei para isso. Quem diz que nós sofremos só o que nós plantamos? Nós estamos no mundo. No mundo tereis aflições, de Jesus. E essas aflições não tem nada a ver com o plantio. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O sol vem. É muito bom nós contarmos com situações favoráveis do lado de fora. É ou não é? O Senhor derrama graça. 1 Pedro, capítulo 4. O Senhor derrama poder. O Senhor derrama vida. O Senhor derrama... Ai, que beleza, está tudo certinho. Que bom quando a tua vida está tudo certinho, não é?
Eclesiastes diz assim: pondera, porque os dias maus virão. Para mim e para você. E aí? Será que nós estamos preparados para eles? Ou será que nós somos como esse terreno, que nasceu tudo de uma maneira precoce, por aquilo que estudamos, e aí vem o sol, nós não aguentamos, vem a dificuldade, nós não aguentamos, tudo nos desconforta, tudo nos faz cair, tudo nos faz prostrar, tudo nos faz lembrar da nossa fragilidade. O sol vem, meu irmão, e ele vem para todos nós. E não somente o sol, mas a arquibancada. Se o Senhor diz que nós temos uma nuvem de testemunhas, que olham e que, para que nós vençamos, na terra também tem uma arquibancada. Quando Jesus estava sendo julgado, havia uma grande arquibancada dizendo: crucifica-o. Sempre haverá uma arquibancada olhando para você na terra, dizendo: seja destruído, seja envergonhado, que você fique acabado. Nunca faltará alguém que torça para a sua desgraça. Nunca. Sempre haverá alguém que vai querer ver você falido, destruído e acabado. Sempre. E aí, se você não for forte, você trabalha junto com o seu inimigo. Você tem que escapar-te por tua vida. Por isso que você precisa desvencilhar-se do exterior e buscar profundidade, onde ninguém vê, onde ninguém sabe. E aí vem o temporal, vem a tempestade, vem o sol. E aí todo mundo olha dizendo assim: espera um pouquinho, como é que está firme daquele jeito? Eu por muito menos caí. Mas você sabe em quem essa pessoa confia. Você conhece a profundidade dela. Você conhece as raízes dela. Você sabe de onde é que ela está buscando força. Não é do tempo, não é da circunstância, não é do favoritismo e nem da sorte. É do profundo. É lá de baixo. Quando não tem água em cima, tem gente que vive só da água que vem de cima. Se não chover na vida dele, ele morre. Se Deus não abençoar, se a coisa não for boa para ele, ele morre. Só que aquele que é filho de Deus, que ele é autêntico, que ele vive uma vida íntima com o Senhor, ele não vive da água. Se vir de cima, bem, bom, mas se não vir também tá bom. Ele busca lá embaixo. Diga assim para o seu irmão: Deus criou o limão e a cana de açúcar. Explica para ele o que eu estou querendo dizer. Se você quiser chupar o limão sozinho, você pode. Mas se você quiser fazer uso da cana-de-açúcar para adoçar, melhor ainda, se você for um pouquinho inteligente. A vida nos dá, você já conhece esse adágio, alguns limões. Mas Deus criou o limão, mas também criou a cana-de-açúcar. Ele também criou. Então para de potencializar o seu problema. Para de potencializar a situação difícil na sua vida. Tudo que você passou, alguém já passou por coisa pior. Ah, minha vida acabou. Acabou nada, meu irmão. Levanta e continua. Não acabou, não. Não acabou. O diabo quer que você acredite que sim. O diabo quer que você seja raso, superficial. O diabo quer que você deixe heranças, você abandone situações, abandone a vontade de Deus por conta do que você está sentindo. Mas quando não vem água de cima, você busca de baixo. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Pedro diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Oh, eu estou passando por tribulação. Oh, eu estou passando. Parece que é coisa do outro mundo. Você está no mundo, meu irmão. Seja mais preparado para isso. Seja mais treinado para isso. Sabe? E aí vem aquelas murmurações, aquelas revoltas. Mas eu fui fiel. Aí vem aquela coisa que chega até da ojeriza, como diz o italiano. Mas é porque eu fiz, ninguém reconheceu. É porque eu não plantei. É porque eu não planejei. Acorda. Você está vivo.
E ainda você não está no céu, você está no mundo. E o mundo jaz no maligno. Não estranheis as situações difíceis que acontecem com vocês. O sol vai vir, o sol está brilhando, a tribulação vem, até para provar se você está firme mesmo na fé. Aí ele diz assim: mas alegrai-vos no fato, versículo 13, de serdes participantes da aflição de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Lembra uma vez que eu disse, até esses dias, numa visita nós estávamos comentando, eu preguei isso uma vez faz tempo, que eu e você nós vamos fazer parte do juízo, e nós vamos colocar essa parábola testemunhas. Vamos supor que alguém esteja sendo julgado, vamos dar um exemplo aqui. Aí o Senhor diz assim: filho, por que você não ficou na igreja? Por que você não perseverou em mim? Senhor, porque eu fui humilhado lá na igreja. Olha, inventaram uma situação lá de mim e eu saí. Eu não falei, não quero mais isso aí não. Aí o Senhor diz, é. Aí ele chama lá o outro irmão, vem aqui. Conta para ele. Eu fui humilhado, aviltado, achincalhado, traído, decepcionado, fiquei firme. Por que ele pôde ficar e você não? E aí vem. De que lado eu e você vamos estar? Do lado daqueles que serão envergonhados ou do lado daqueles que serão testemunhos? Olha esse aqui, ó. Esse aqui passou por isso e isso na família, passou por isso no trabalho, ele passou por situações de necessidade, ficou firme. Mas você viu que a coisa não ia bem para o teu lado, você simplesmente escapou. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, quando a coisa mais apertava para ele, mais ele orava. Você, quando a coisa apertava, menos você orava. De que lado que eu e você vamos estar? Do lado que vão testemunhar a fidelidade, o compromisso, ou do lado daqueles que ficarão envergonhados em vir aqueles que conseguiram, que acabou a carreira e guardou a fé, fez direito, fez certo, foi profundo, buscou o melhor, fez o melhor. Pedro diz assim: vocês têm que estar contentes quando vocês passar por alguma coisa, que vocês são humilhados, que vocês passam por uma situação de... Você quer ver o crente virar demônio? Você humilha ele, ele vira demônio. Meu irmão, a coisa é feia. Sendo que Pedro diz assim: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Estou sendo humilhado, meu Senhor foi humilhado. A palavra do Senhor diz que Ele esvaziou-se a si mesmo e eu tenho que morrer cada dia. Senhor, eu preciso dessa humilhação para eu reconhecer-me, para eu entender, para eu compreender, para eu me converter. Senhor, não poupe situações que me leve a reconhecer quem sou eu e a minha natureza pecaminosa. É isso que nós temos que entender. E ele continua dizendo: porque também na revelação da sua glória, nós iremos nos regozijar e alegrar. Quando somos humilhados aqui, vamos nos alegrar em Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quem é que tem a glória de Deus? Aquele que fez... É? Olha, aquele lá está no Shekinah, está na glória. Não! Quem é que está na glória de Deus, coberto com o Espírito de glória? Aquele que está sendo humilhado, aviltado, passando por perseguições, mas ele continua firme. Esse está debaixo do Espírito da glória do Senhor. A glória do Senhor repousa sobre ele. Ele manifesta um Cristo verdadeiro. Ele manifesta um evangelho sem falsificação. Um evangelho firme e forte. Um evangelho que o faz enfrentar situações onde a carne está dilacerada, onde a alma está sofrendo, mas ele continua olhando para o autor e consumador da sua fé. Quando é que a glória do Senhor está sobre a sua vida? Quando as circunstâncias não tiram o pior de você, quando as circunstâncias fazem com que o seu pior vai parar na cruz de Cristo, quando as circunstâncias fazem você chorar aos pés do Senhor, quando elas fazem você se humilhar, se subjugar diante dele. Meu irmão, você tem que ser mais profundo. Você tem que parar de ser esse crente aí superficial. Característica do crente superficial? Uma delas, cuida da vida dos outros. Ele não se conhece, ele não tem Deus, então ele cuida da vida dos outros. Olha para o seu irmão e diga: para de cuidar da vida dos outros.
Para de ficar falando, vi na televisão que tal pastor caiu, tal pastor. Para que isso é gente pobre. Gente medíocre que fica atrás. Crente fofoqueiro. Que entra nesse negócio de gospel, de querer saber da vida do outro. Saiba da sua vida. Saiba da realidade da sua vida. Crente que fica olhando para a vida dos outros, quem caiu, quem está de pé. Você não vê que você está caído, criatura? Você está caído. E você não prestou atenção ainda, que você está buscando quem caiu, quem deixou de cair, quem desviou, quem não desviou, quem rumou outra mulher. Ó, tal pastor rumou outra mulher. Quem se interessa, você está com a sua. Glória a Deus, seja fiel a ela. E fica se interessando pela vida de um, de outro. No céu não entra fofoqueiro, meu irmão. No céu não entra maledicente. Na igreja tem que ter, por quê? Porque na igreja tem joio e trigo, fazer o quê? E não sou eu que tiro o joio. Então para de cuidar da vida dos outros, cuide da sua vida. Se interesse pela sua vida, seja profundo. Seja profundo. O tempo que você gasta para se envolver com a vida dos outros, se envolva com a sua vida. Deus, o que o Senhor quer para mim? Senhor, eu não tenho tempo para olhar para a vida de ninguém. Mal eu tenho os olhos para olhar para a minha vida. Então eu preciso entender sobre a minha vida. Diga amém. Ele diz assim que o Espírito da glória de Deus se repousa contra eles. E é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, versículo 15, malfeitor, ou como se intromete em negócio alheio. Diga glória a Deus. Para o teu irmão assim, não intromete na vida dos outros. Se você cuidar da sua vida, já está de bom tamanho. Não é? Tem gente que o assunto dele preferido é a vida dos outros. O assunto que ele mais gosta, ele não tem assunto. Você conversa com ele, ele não sabe falar da Bíblia, ele não sabe falar da vida dele, ele não sabe falar do trabalho dele, ele não sabe. O negócio dele é falar da vida dos outros. Pessoas superficiais. A hora que vem o vento é o primeiro a cair. Saiba assim, você está falando da vida dos outros, daqui a pouco os outros é que vai estar falando da tua queda. É ou não é? Por quê? Superficial. Outra coisa, eu vou falar uma coisa para você. Você que é crente de verdade e pessoas falam da tua vida, sabe o que você faz? Surdo de ouvido, cego de olho. Essas pessoas não merecem os seus olhos e nem os seus ouvidos. Você não tem nada que responder a nada. Se você for bem bravo mesmo, bem assim, que você faz a oração de Davi. Se você for um crente mesmo com autoridade, faz só a oração de Davi. Senhor, que a língua dos meus inimigos cubra a cabeça deles. Ponto. Quem fala mal de mim, o que fala, que cubra a cabeça dele. Morreu o assunto. Acabou. Não precisa mais nada que isso. Cuida da sua vida, cuida dos seus interesses, cuida dos seus negócios, cuida da sua história, cuida. Aí ele continua dizendo assim... Mas se padece, versículo 16, como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, da qual será o fim daqueles que desobedientes do Evangelho de Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador, portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus. Diga amém. Às vezes... Não é sempre, porque senão ninguém é de ferro. A vontade de Deus é que eu padeça. A vontade de Deus é que você padeça. Para quê? Para que eu do outro lado me torne mais firme, mais crente, mais sóbrio, mais inteligente, mais confiante. Às vezes, Deus permite que nós passemos por algumas fornalhas. Deus permite que passemos por algumas situações desconfortáveis, para que nós nos tornemos mais limpos, puros, fortes, inabaláveis. Pedro diz, se a vontade de Deus é que padeçamos, que possamos padecer com honra. Aí ele diz assim, encomendem-se-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo-o, segue a sua vida. O melhor bem que você faz, segue a sua vida. Direita, esquerda, não tem nada a ver com você. Para frente.
o autor e consumador da sua fé. Jeremias 17, a última característica do terreno, que não havia por falta de profundidade raiz. E não tendo raiz, secou-se, porque não tinha como a raiz buscar por debaixo a água. Havia coração endurecido. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Se você não tem, cheio de pedregais, pouca terra, nascimento precoce, não aguenta o sol e a tribulação, não tendo raiz, você não tem como confiar no Senhor. Jeremias 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar. Esse negócio de crente que deixa de dar fruto porque passou uma situação ruim, está errado. Coisa errada tem com você. Por que você parou, irmão? Por que você deixou de ser? Porque eu passei uma fase ruim. Olha, analisa melhor, hein? Analisa melhor, porque biblicamente falando, se você confiasse no Senhor e tivesse raízes profundas e tivesse comunhão profunda, você estaria da mesma maneira e até melhor. Ter um baque, quem não tem? 3 dias no máximo. É o que eu dou para minha alma. Depois de 3 dias fede. 3 dias. No quarto disse Marta, está fedendo. 3 dias. Chora, lamenta, desmaia. Faz o que você quiser. Fica sem comer. Revolta, indigna, abaixa, levanta. Passou de 3 dias, levantou, meu irmão. Vamos continuar a vida. Vamos aprumar nossa história. Vamos buscar das profundezas. Agora tem crente que fica de licença. Sabe licença do governo? Tem férias de funcionário e tem gente que é licença do governo. Fica 1 ano, 2 anos de licença. Ele fica lá, paradão. E aí, irmão, ele sofreu um golpe. Nossa, esse golpe é maior do que os golpes que deram na mão do Senhor Jesus, no peito dele, nos pés dele, né? Que golpe é esse aí? Que fez um crente, só se você era superficial, aí está explicado. Mas se você tinha profundidade, você foi buscar lá de baixo. E aí, o diabo achou que você ia ficar fraco, débil, retroceder. Você ficou melhor do que antes, mais apurado. É ou não é? Quanto mais fogo no leite, melhor o doce de leite. É ou não é? Quanto maior o vaso de barro aguenta o fogo, melhor ele vai ser. De todas as situações difíceis da minha vida que eu já passei, todas elas, a coisa mais gostosa de se ver é o depois. Depois que eu olhei para dentro de mim, gostei do que vi. Muito mais força, muito mais fé, muito mais determinação, muito mais autoridade. Quando o diabo achou que eu ia abaixar minha cabeça, eu levantei ela mais ainda, porque raízes profundas busquei em quem tinha para me oferecer. Se as circunstâncias não são favoráveis, Deus sempre estará do meu e do seu lado. É assim que funciona. Sempre buscarmos dele e nele. E não ter um relacionamento superficial com ele, não. O problema vem, a palavra vem, Senhor, quebra a rocha, quebra, Senhor, quebra o meu coração, me humilha, me coloca no pó, faz do meu coração virar pó, para transformá-lo em carne, quebra o meu eu, a minha carne, o meu egoísmo, a minha avareza, a minha soberba, me faz crente. Eu quero ser crente, Senhor, porque senão eu vou ficar embaraçando a minha família, eu vou ficar alguém, Senhor, que vive na retroativa, sempre voltando atrás. E eu quero ir para frente. O céu está lá diante de nós, amém, irmãos? Eu quero que você feche os seus olhos. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu quero que você ore e fale com Deus. Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. E o terreno é o coração dos homens. E este terreno do qual o Senhor falou conosco, é o terreno que é cheio de pedregais, é de pedra.
e nasceu. Foi bom enquanto durou, mas não durou muito tempo. A tribulação e a dificuldade têm que deixar mais forte do que nunca. E não desvanecer você. Eu quero que você fale com o Senhor agora. Eu quero que você olhe para a sua vida. E que você deixe a palavra revelar você. Não queira você fazer uma análise sobre você nos seus particulares parâmetros. É a palavra quem mostra para você seus pensamentos, seus sentimentos e te expõe. Será que você é alguém de coração duro? Alguém que tem dificuldade para obedecer a palavra, dificuldade para corresponder às ordenanças do Senhor? Será que você tem vivido um tempo de superficialidade com o Senhor? De superfluidade? Um relacionamento fraco e frágil? E você quer responsabilizar alguém por isso? Sendo que o único responsável é você. O Senhor Deus está te chamando de volta. Quem sabe você nunca teve um relacionamento profundo com o Senhor. Quem sabe você achou que tinha, porque nasceu, porque cresceu, mas não tinha raiz. Todos te viam por fora e achavam que você tinha uma comunhão, que você tinha um estreitamento com Ele, mas você sabia que não tinha. E quando veio a aflição, e quando vem a perda, e quando vem o sol, a perseguição, você se revelou fraco, frágil e ficou queimado. Fale com o Senhor agora. Abra o seu coração diante dEle. O Senhor nesta noite está chamando a cada um de nós para um relacionamento mais profundo com Ele. Para uma comunhão mais estreitada e mais profunda. Porque a grande pergunta é: até quando as coisas que te acontecem te afastam dEle? Até quando? Até quando você vai permitir que os dissabores da vida te afastem do altar dEle? Até quando? O Senhor está te chamando para um relacionamento profundo. O Senhor está te chamando para uma vida de comunhão, de estreitamento com Ele. O seu nome está escrito no livro da vida e o Senhor quer declarar o seu nome como alguém que você conheça e que Ele te conheça. Eu quero que você confesse agora diante do Senhor todos os pedregais que há dentro de você. Toda a dureza do seu coração. Toda a dificuldade que você tem de quebrantamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por que ter um coração duro diante daquele que teve um coração transpassado por você? Para que tanta legalidade? Para que tanta personalidade? Para que tanto as coisas do seu jeito? Não há lugar para o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, porque tudo tem que ser do seu jeito. Tudo tem que ser da sua maneira. Só existe uma verdade, não a minha nem a sua, é do Senhor. E quando você não entende o trabalhar de Deus, apenas se aquiete, apenas confie. Não queira reclamar, não queira murmurar, não queira. Diz: Senhor, se é a sua vontade que eu sofra, se a sua vontade é que eu aprenda, porque de outra maneira eu não aprendi, amém, Senhor, eu vou aprender. Eu vou querer o Espírito da Tua glória sobre a minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, saber de mim mesmo se eu tenho raiz profunda. E não há melhor hora de saber de quando eu passar pelo sol, pelo problema, pela adversidade. Em nome do Senhor Jesus. Se você se apoia em alguém para continuar do jeito que está, o Senhor Jesus diz para você:
que Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Não se apoie em ninguém para continuar errando. Quantas vezes você se preserva, você se banca em pessoas que pensam como você, pessoas que agem como você, e vocês dois estão errando. Em nome de Jesus, abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Ele. O Senhor Jesus te chama nesta noite para um lado só, para estar do lado dEle. O Senhor quer quebrar todos os pedregais da sua vida, para que haja bastante terra, para que o nascimento demore o tanto que for preciso, mas que quando nasça, seja o que for sua fé, sua fidelidade, sua devoção, sua mansidão, nasça para ser forte o suficiente para aguentar as alterações do tempo. Tribulação, tentação, provação, seja o que for. Para que quando vir o sol, ele não te moleste, ele não te destrua. Porque você, por meio da raiz, buscará. Quem sabe a sua fidelidade nasceu precoce e você viu que não é fiel. Quem sabe o seu amor por Deus nasceu precoce, sua paciência é precoce. Quem sabe sua gratidão foi precoce, sua alegria foi precoce, sua fé foi precoce. Tudo muito precoce, tudo muito imediato. Confessa agora diante do Senhor, diz: Senhor, eu percebi e vi que a minha fé é precoce. Ela não aguenta os abalos. Eu descobri que meu amor por Ti, Senhor, é precoce. Porque é só eu estar desconfortável que o meu amor esfria. Senhor, eu percebi que a minha fidelidade é precoce. Somente as coisas mudarem de jeito, eu já mudo também de posição. Abra o seu coração e confesse agora diante do Senhor. Fale com Ele. Ele está a nos ouvir. Ele quer ouvir a minha e a sua oração.